Bom dia, com muita alegria, 7h59, eu estava aqui esperando vocês. Deixa o Instagram avisar que vocês estão chegando. Enquanto isso, eu tô aqui com o Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos. Bom dia, Márcia, bem-vinda, querida. Bom dia, bom dia. Então, Charlie Brown, Snoopy, um monte de coraçãozinhos. Você, eu e o Rei Salomão aqui com a gente. Vamos tomar o nosso café junto? Dando tempo das pessoas entrarem. E eu vou ler... Bom dia. Vou ler o verso... Hoje nós estamos há 153 dias lendo o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 8. E hoje nós vamos ler o verso 2, que começa assim: Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. O que ele está falando aqui? Meu amor, bom dia. Estava te esperando. Então, no verso 1 do capítulo 8, o Salomão falou da sabedoria que transforma o rosto da gente, que transforma o semblante. Aqui nesse verso 2, ele vai descer, não ele vai descer, ele vai analisar a nossa postura diante de uma autoridade. Como é que a gente se comporta diante de uma autoridade? É um verso muito delicado, porque ele vai falar de obediência, né? É uma palavra que carrega feridas, ela carrega abusos. Tem muita confusão em cima dessa palavra, né? Então vamos olhar para ela de uma forma mais ampla, né? Porque Salomão não está falando aqui de submissão. Bom dia, Daisy, direto da Espanha. Que bom que você entrou, seja muito bem-vinda. Então, o Salomão não está defendendo a submissão. Ele está falando de ordem, ele está falando de lealdade, ele está falando de responsabilidade diante de uma vida coletiva. A gente não vive no meio do mato. Aliás, eu vivo no meio do mato. Mas mesmo assim, eu vivo numa sociedade, né? Então, vou repetir o verso 2 para quem chegou. Simone linda, bom dia. Para quem chegou agora. Salomão diz assim: Eu digo, observa o mandamento do rei. E isso por causa do juramento feito a Deus. Observa o mandamento do rei. Vamos entender o que ele está falando aí. Então, sistemicamente, ele está falando de quê? Ele está falando de hierarquia. Ele está falando de um pacto feito com Deus, né? Hierarquia e pacto. O rei não é só uma figura política. O que esse rei representa? O rei representa a autoridade estabelecida, né, reconhecida por tudo, a ordem vigente, o sistema maior, que tem algo maior, ao qual a gente pertence. Então, tem a ordem dos homens, tem o rei dos homens, mas tem algo maior ao qual a gente também se submete de alguma forma, né? Então, Hellinger nos ensinou que quando a gente luta contra a hierarquia, a gente paga com a nossa energia vital. O que é hierarquia? É a ordem de chegada, né? Não é meritocracia, é hierarquia, é ordem de chegada. Os pais, pai e mãe, vieram antes dos filhos. Eles são os reis para os filhos. É uma hierarquia. O pai e a mãe do pai são os nossos avós paternos, vieram antes dos nossos pais, do nosso pai. O pai e a mãe da nossa mãe são os nossos avós maternos, vieram antes da nossa mãe. E assim vai ampliando o triângulo. Cada vez mais pessoas que vieram antes de nós, né? Então, obedecer no sentido sistêmico não é se anular.
Obedecer aqui, ele está falando de reconhecer que tem um sistema ao qual a gente pertence. Tudo que a gente quer na vida é pertencer. A coisa mais importante é pertencer. E aí, a gente quer pertencer e quer mudar as regras? Não pode. Né? É isso que Salomão está falando. Tem que se adaptar e obedecer às regras. Né? Antes de tentar transformar tudo, a gente tem que pertencer, senão a gente não sobrevive. Então, o juramento aqui a Deus não é uma submissão, é um compromisso com a vida coletiva. Né? Vou dar um exemplo de consultório que acontece muito. Executivos que, aliás, eu estou me lembrando de um especial aqui, que ele trocava de emprego constantemente, ele não ficava mais do que 1 ano no emprego. Era uma coisa, ele ficou comigo, acho que uns 3 ou 4 anos, e ele trocou de, acho que 4 ou 5 empregos, né? Até, quer dizer, no começo, no primeiro ano, né? Ele trocou 3 empregos, depois 2, depois ficou. Foi isso. No terceiro ano ele já ficou, já entendeu o que era, né? Ele tinha conflitos constantes no trabalho. Era sempre o chefe, tinha problema com a autoridade incrível. Mas a autoridade que ele tinha problema não era aquela do emprego, era a autoridade do pai que ele tinha tido. Um pai muito severo. E ele saía dizer para mim, não, porque eu tenho princípios, eu não vou me submeter. Né? Ele estava brigando com o pai dele, né? Um pai que humilhava ele, um pai que era injusto. E aí ele projetava esse pai em toda a autoridade, né? E internamente ele tinha feito um voto, eu não vou mais me submeter nunca mais na vida. Eu não vou obedecer ninguém. Imagina isso para uma pessoa que trabalha numa empresa multinacional. Tem hierarquia lá dentro, né? Não tem... não tem como sair disso, né? E não é que a vida adulta exige pactos. As empresas têm leis, elas têm contratos, elas têm acordos, né? E aí, quando esse homem pôde diferenciar que uma coisa era o pai dele, né? Com quem ele teve que lidar, né? Mas era um passado de autoridade. Não era o que estava acontecendo no presente, né? A gente muitas vezes, eu chamo isso de pegar um canhão para matar uma mosca. Porque a coisa está acontecendo aqui, é do tamanho de uma mosca, mas a gente tem uma memória anterior de coisas que aconteceram e não foram resolvidas lá atrás, então a gente vem com aquela fúria toda para matar essa mosca. Ou a gente tem uma coisa que está acontecendo pequena e vem com aquele medo todo que a gente sentiu para enfrentar uma coisa pequena que a gente poderia enfrentar facilmente se a gente olhasse para ela com a estrutura que a gente tem hoje, de adultos, né? Mas, no caso desse meu paciente, ele entendeu a diferença, né? A gente trabalhou muito essa relação dele com o pai. E aí, ele entendeu que dentro da empresa, ele não estava se submetendo, ele estava assumindo o lugar dele, com a responsabilidade dele. É muito diferente. Não é submissão, é responsabilidade, é hierarquia. Eu estou no meu lugar a minha função é A, B, C, D, E, F. E eu tenho um chefe. E se eu quiser, eu posso subir e ficar no lugar do chefe. E assim por diante. Dentro da empresa, de uma empresa, tem essas possibilidades, né? Então, se eu fosse Salomão, ele diria que o problema não era o rei, não era o chefe. Era a ferida antiga, falando mais alto do que a consciência adulta dele, né? Então, isso acontece bastante. Eu trouxe a visão filosófica do Immanuel Kant. Não sei se vocês já ouviram falar, Immanuel Kant, ele nasceu na Rússia, né? E o título da obra dele, que eu fui pesquisar, é enorme, até anotei. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. 1785 ele escreveu isso.
metafísica dos costumes. Costumes são os hábitos de conviver, né? São as regras de convivência. Então, ele não escreve sobre a obediência no sentido externo. Ele escreve sobre a autonomia moral de cada um. Eu achei bem legal. Então, o Kant diz assim que os Kant, não sei como fala em russo, Kant, ele diz que o ser humano amadurece, a gente sente o ser humano amadurecido quando ele para de obedecer porque ele tem medo, ou porque convém para ele obedecer naquele momento, ou porque ele tem medo de punição, ou até porque vai receber uma recompensa, né? Ele amadurece, o ser humano, quando ele passa a obedecer uma lei interna, né? Uma lei moral dele, interna. É isso que ele está obedecendo. Então, a lei não vem do rei, a lei não vem do Estado, vem da própria consciência. Maravilhoso, né? E aí ele escreve, se todos fizessem isso, o mundo fizessem isso no sentido de desobedecer a ordem estabelecida, o mundo não seria habitável, né? Esse é o ponto que eu achei super de encontro com o rei Salomão. Achei que tinha tudo a ver, porque Salomão diz assim, o que diz Salomão? Observa o mandamento do rei, por causa do juramento feito a Deus, né? Ele não está falando de servidão. Ele está falando o quê? De responsabilidade ética diante de algo maior do que o próprio ego. Né? Tem algo maior do que o meu eguinho, né? Tem uma força maior. É diante dessa força que eu sigo. Obedecer é seguir. E Kant, se fosse Kant, ele ia dizer, obedecer não é se curvar, é assumir a consequência dos próprios atos na vida coletiva. Né? Cada coisa que a gente faz, cada pensamento tem consequência. Né? Cada pensamento tem consequência, cada ato nosso tem consequência. Outra pensadora, eu trouxe Hannah Arendt novamente. Ela é uma grande queridinha, porque ela escreveu coisas muito, muito importantes, e quando eu vejo, eu tô com o livro dela de novo na mão, ela escreveu Responsabilidade e Julgamento, Eichmann em Jerusalém. Teve o julgamento do Eichmann, que era um nazista, que foi capturado na Argentina e levado pelo Mossad para ser julgado em Israel. Ele matou milhares de judeus só por serem judeus. Eu sei que eu toco nesse assunto aqui várias vezes, o meu marido já me chamou a atenção, mas eu sou judia, meus avós foram todos mortos, talvez até por Eichmann. Meus pais sobreviveram em campo de concentração, então não tem como não trazer, né? Tá no meu DNA. Mas eu acho que ela se aprofunda nesse tema de uma forma muito contundente. Ela estuda os regimes totalitários, e ela percebe algo muito assustador, que o maior mal não nasce da maldade humana consciente. Porque o Eichmann, ele diz assim, mas eu estava obedecendo ordens, mas eu só estava obedecendo ordens. É o que ele fala o tempo inteiro durante o julgamento, né? Então, ela diz assim que a maldade, que o mal não vem por maldade interna, intrínseca. Ela vem de uma obediência sem pensamento, sem se dar conta. Então, alguém manda... Eu sempre brinco com meus filhos. Não sei o que, fulano mandou. E aí eu dizia para ele, se mandar pular do prédio, você vai pular? Não, a tua mãe não brincava com você assim? Se mandar você fazer, não sei o que, você vai fazer? Não é assim, né? Tem que pensar no que está fazendo. E o Eichmann diz assim, não, mas eu só estava cumprindo ordens. Ok, eu trucidei as pessoas, matei, atirei, mas eu só estava cumprindo ordens, né? Então, mas aí Hannah Arendt nos alerta para o outro extremo.
quando a autoridade é negada, quando nenhum pacto é reconhecido, a autoridade das pessoas que estavam sendo assassinadas foi negada, nenhum pacto era reconhecido, eles eram como gado, podiam ser mortos, o que surge não é liberdade, o que surge é caos. E aqui eu acho que Salomão está sendo profundamente moderno. Ele não está defendendo a obediência cega. Ele não está glorificando a rebeldia, seja rebelde. Ele está falando com um adulto. Então, um adulto precisa reconhecer o sistema ao qual ele pertence. Ele tem que pensar, ele tem que discernir, ele tem que assumir a responsabilidade pelas escolhas que ele fez. Para quem ele vai assumir? Para ele mesmo. Que escolhas a gente faz? Na literatura, eu encontrei Dostoiévski, já falei desse livro aqui, mas Os Irmãos Karamazov, escrito por Dostoiévski em 1880, né? É um romance monumental dele, onde ele mergulha a fundo nos conflitos entre a autoridade do pai, a autoridade do governo, né? A consciência, a fé, a liberdade. Ele trata de tudo isso nesse livro, né? E o personagem, ele questiona essa autoridade moral. Ele diz assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, eu posso fazer tudo, né? Mas o romance vai mostrar o preço dessa ideia de eu posso fazer tudo. Quando a gente não tem uma lei maior, quando a gente não reconhece que tem uma lei maior, o ser humano se quebra por dentro, se fragmenta por dentro. Isso acontece no Dostoiévski, né? Os Irmãos Karamazov. Então, a liberdade, quando ela não tem um pacto, ela vira uma angústia. O personagem fica numa angústia, né? A recusa de qualquer rei, no caso Deus, no livro, né? É um vazio imenso dentro da gente. E a consciência, sem ter uma referência, também vira uma culpa difusa, né? Então, como parafraseando Salomão, né? Quando a gente não tem compromisso com algo maior, com uma força maior, a gente se perde dentro de si mesmo. É isso que o Salomão está dizendo. E eu trouxe também Albert Camus, francês, filósofo francês, escritor francês. E o nome do livro eu tive que pegar porque O Homem Revoltado, eu acho que tinha tudo a ver. Já escreveu no século passado, 1951. Então ele fala da revolta como um grito legítimo. Até aqui e daqui para frente não mais. Ele fala que você tem direito de se revoltar, né? Mas ao longo do livro ele mostra que quando essa revolta, mesmo a revolta, tem limites, né? E quando ela perde esse limite, essa nova pessoa que assume o poder vira um tirano, porque vira violência, vira destruição para assumir o poder. É sempre assim, né? A pessoa vai para buscar a liberdade de um tirano e quando chega ao poder, ele vira um tirano, matando todos os opositores. Chama sua atenção? Conhece algo parecido? Né? Se transforma em tirania, violência, destruição. Quando o homem está revoltado, na revolta, ele não reconhece nenhum pacto. E aí acaba criando um rei ainda mais cruel, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que Salomão está dizendo, né? Então, a revolta, ok, revolta, mas com consciência. A liberdade, ok, mas com limites. O seu direito de dar socos termina onde começa o meu nariz. Você pode dar soco, mas não em mim, né, não? E a mesma nossa dignidade, ela precisa de responsabilidade. Nossa, muito... Hoje o tema está denso, né? É um tema denso, de obediência. E aí eu trouxe um filme para refrescar, um filme lindo, A Sociedade dos Poetas Mortos. Quem viu? Quem assistiu?
Filme maravilhoso, né? Ele conta a história de alunos numa academia, numa escola, né, tradicional, tem muita disciplina, todo mundo obedece, pum, 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 parecem soldadinhos, os valores da escola são os supremos, regem todo mundo e todo mundo ali com a mesma roupa, uniforme, acorda na mesma hora, todo mundo toma café junto, vai para aula, tudo regradinho, tudo bonitinho, tudo soldadinho, tudo estruturado, horário, regra, as expectativas deles, os destinos de cada um já está traçado, todos eles já sabem o que vai ser quando sair da escola, tudo organizado, né? E aí chega esse professor maravilhoso e muda todo o clima, né? Ele convida os alunos a pensar por eles mesmos. Não, você já vai ser aquilo, determinado, né? E quem sabe você quer ser outra coisa? Quem sabe você quer ser um poeta? E aí ele mostra os poetas para os alunos, né? Ele é um professor de língua inglesa, né? E ensina eles a sentir o que os poetas estavam escrevendo ali. Ensina eles a viver com autenticidade, com o real chamado interno, não com aquilo que foi programado, né? Infelizmente, os alunos não estão preparados para o que ele está trazendo, né? Eles não foram preparados para pensar, eles não foram preparados para sentir, e muito menos para ter autonomia interna, né? Eles não conseguem sustentar tamanha liberdade, né? Tem um aluno que é muito sensível, ele é muito brilhante, ele traz um material incrível, o professor provoca e ele responde maravilhosamente, né? Profundamente ele responde. Mas em casa, ele tem um pai muito rígido, muito autoritário. O pai que fala, não, quem decide aqui as coisas sou eu, não é você. E o menino não consegue sustentar esse conflito que ele, né, ele teve o sabor da liberdade, ele teve o sabor desse encontro com ele mesmo e o pai proíbe ele disso, né? E aí ele fica entre a obediência cega e a rebeldia consciente. E o resultado não é bom, é trágico. Eu não vou dar spoiler, vocês vejam o filme. Então, o filme aqui não está acusando esse pai de nada e nem está glorificando a rebeldia do menino. Ele mostra que os dois extremos são absolutamente vazios, né? Essa exigência de obediência do pai, do filho, né? E a necessidade de liberdade do filho, quando está no extremo, né? Tem um caminho do meio, não precisa estar no extremo. Então, tem um vazio. E eu achei que tinha uma conexão direta com o rei Salomão. Porque quando a autoridade é extrema, absoluta, o que ela faz? Ela sufoca, né? E quando a rebeldia é imatura, ela destrói a pessoa, né? Então a sabedoria está no meio, no discernimento, na consciência, no pacto adulto com a vida, né? Olhar para a vida, qual é o meu lugar? Encontrar o seu lugar na vida. E hoje está denso, tá denso. Bom dia para Sandra, Rosângela Maria, bom dia. Fátima, bom dia. Irene Botega, bom dia. Pati, bom dia, querida. Simone, linda, já falei. Deise, da Espanha, muito bem-vinda. Espero que você tenha gostado, meu amor. Márcia Teixeira, bom dia a todos que me acompanharam aqui desde o início. Quem está entrando agora? Felipe, bom dia. Essa live começa às 7h59, vai ficar gravada. Se você tiver interesse em assistir a gravação em 5 minutos, assim que eu terminar, ela vai estar gravada aí para você assistir a hora que você quiser. E também todos vocês podem receber a transcrição da live no grupo do WhatsApp, Comunidade do Rei Salomão, onde todos os dias eu envio a transcrição. Às vezes não dá para ver um vídeo de 25 minutos,
mas dá para ler um texto de 2 minutos e seguir a orientação do rei Salomão, né? Eu acho, para mim, é transformador. Hoje foi denso para quem está aqui pela primeira vez, mas de qualquer jeito, ele está nos levando para um caminho. E eu confio nesse caminho, porque há 153 dias eu estou seguindo esse caminho e eu me sinto diferente. Eu sinto o meu olhar para a vida diferente. Quem sabe um pouquinho mais sábio, não? Quem sabe? Tomara, né? Então, 3 perguntas para a gente se fazer depois de ouvir esse comentário sobre o verso do rei Salomão. Será que eu confundo autoridade com abuso? Porque uma coisa é autoridade, outra coisa é abuso. A gente sabe a diferença do que é autoridade e do que é abuso? Quem quiser escrever, comentar, por favor, esse espaço é para isso, tá? Tem algum pacto da vida adulta que eu não quero assumir? Que eu evito assumir? Quando eu digo não por consciência de que realmente analisei e decidi que não, ou eu digo não por alguma ferida antiga minha? Como é o meu não? Enquanto vocês pensam, vamos para a nossa meditação final, né? Vamos escolher a vida com consciência. Essa é a nossa meditação. Me inspirei no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Então vamos lá. Solta o ar. Inspira. Inspira em 4, segura 2 e solta em 6 pela boca. Mais uma vez. Imagine que você está chegando em casa depois de uma longa travessia. E nessa casa tem um grande salão, um salão antigo. E nas paredes tem muitas regras. Isso pode. Tem que subir, tem que descer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Um monte de tenques, um monte de regras. Tá tudo ali nas paredes, nesse salão antigo. Tem muita expectativa no ar, né? Tem muitas vozes que ficam te dizendo o que você deveria ser, o que você deveria fazer. Percebe o que isso provoca no teu corpo. Percebe o que essas regras e essas vozes geram no teu corpo. Talvez gerem tensão, talvez gerem medo e até vontade de fugir. Não quero ficar nesse salão, Deus me livre, né? Mas agora, sem pressa, você vê que tem uma porta lateral nesse salão. Você não vai fugir desesperadamente. Você vai sair conscientemente desse salão. Não precisa quebrar nada, não precisa desafiar ninguém. Apenas escolher sair por onde a vida continua possível. Então começa a caminhar em direção a essa porta. E atravessa essa porta. Sai desse salão. E você já sente algo diferente. O ar é mais leve. O corpo relaxa, respira. O coração desacelera. Nesse lugar que você entrou, não precisa obedecer cegamente. Não precisa lutar o tempo inteiro. Aqui, nesse lugar que você está, você pode pensar, você pode sentir e você pode escolher. Se você puder falar em voz alta, tudo bem, se não, fala internamente para o seu coração, claro, se fizer sentido,
diz assim: eu honro a vida que recebi. Eu honro a vida que recebi. Reconheço as regras do mundo sem perder minha alma. Reconheço as regras do mundo sem perder minha alma. Eu escolho uma liberdade que sustenta a vida. Escolho uma liberdade que sustenta a vida, não que destrói a vida. Uma liberdade que sustenta a vida e não destrói a vida. E agora imagine você jovem. Você em outro tempo. No tempo que você acreditava que só existiam 2 caminhos: obedecer e desaparecer, ou se rebelar e se perder. Quando você era jovem, você pensava que só tinha esses 2 caminhos. Chega perto desse jovem ou dessa jovem que você foi. Imagina que você coloca a mão no ombro desse jovem, dessa jovem, e fala com muito amor. Fala assim: tem um terceiro caminho. Existe um terceiro caminho. Tem o caminho da consciência. Você pode viver e ser consciente ao mesmo tempo. Você pode viver e ser consciente ao mesmo tempo. Imagina que você está dizendo isso para a sua parte jovem. Sente no corpo. O que acontece? Respira. A sabedoria não exige sacrifícios, não nos exige sacrifícios. O que a vida pede da gente? Pede presença, pede discernimento, pede tempo. Fica alguns instantes aí nesse lugar onde a vida pode continuar, no seu lugar. E quando você estiver pronto, você abre os olhos. Então, a sabedoria não nos pede um heroísmo trágico. Joana d'Arc morreu na fogueira. A sabedoria nos ensina a viver com consciência, vínculo e futuro. É isso que o Salomão está nos ensinando hoje. A verdadeira liberdade nasce dentro da nossa responsabilidade diante da vida. Não é obediência cega, não é rebeldia infantil, mas uma consciência adulta diante da vida. Segunda-feira a gente segue com o verso 3, com mais profundidade, mais discernimento, com alma, com sentido. Né? Hoje nós lemos Kant, Arendt, Dostoiévski, Camus, né? A Sociedade dos Poetas Mortos. Cada um ouviu da sua maneira. E o que a gente aprendeu? Que viver exige pactos. Liberdade exige maturidade. E autoridade exige consciência. Então, o verso 2 do Rei Salomão não é sobre obedecer aos reis. É sobre não viver em guerra com a vida coletiva. Né? Quando a gente integra isso, isso nos traz um descanso para a alma. Bom descanso. Aproveitem o final de semana. Um abraço bem apertadinho e até segunda-feira com o Rei Salomão entre nós. Esqueci de pedir uma coisa. Compartilhe a live com seus amigos. Manda o texto para os seus amigos, para os seus familiares. Deixa mais pessoas terem essa consciência que o Salomão está nos ensinando. Vamos compartilhar. Até segunda. Aproveitem.